Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção de seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com trave de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos, que se apoiava nas colunas em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Havia 3 fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largo, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, revestiu de cedro, desde o pavimento até o teto. Sua residência construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero que esse pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sobre medida, e serradas tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto das corniches, inclusive o muro de grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côvados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sobre medida, e traves de cedro. O muro que o cercava, o grande pátio, tinha 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Irã, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Irã era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão, executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura e a sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinha 4 dedos de espessura e era ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu 2 capitéis para os colocar no alto das colunas. Ambas tinham 5 côvados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs para ornar cada um dos capitéis que cobriram as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios com 4 côvados de altura. Os capitéis colocados sobre as 2 colunas elevavam-se além da rede. Elevava-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos 2 capitéis havia 200 romãs dispostos em círculos
E Irã levantou-se as colunas no pórtico do templo, e a coluna direita, que chamou Jaquim, e a esquerda, que o chamou Bós. Por cima das colunas, pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Irã fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados, de uma borda à outra, perfeitamente redonda, e com a altura de 5 côvados, sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Por baixo de uma borda havia coloquintidas em número de 10 por côvado. Elas rodeavam o mar, dispostas em 2 ordens, formada com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, e 3 para o sul, e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo a borda, e a borda assemelhava-se a de um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 2.000 batos. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases: eram formadas de painéis enquadradas de molduras. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com 6 eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes e os ultrapassava de 1 côvado de altura, e era cilíndrica, e seu diâmetro era de 1 côvado e meio, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura, e era feito como as de um carro: eixos, aros, raios e cubos. Tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontrava-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, e assim como num espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi desta maneira que fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 côvados e pousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício, para o sudoeste. Irã fez também caldeirões, pás e bacias. Irã concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor: 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para
cada rede para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais, o mar único com os 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Irã fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor era de bronze polido. O rei mandou-nos fundir na planície do Jordão, numa terra argilhosa entre Sucote e Sortã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor, e o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, os gonzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos, e da porta do templo santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo que Davi, seu pai, tinha consagrado a prata, o ouro, os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O fato de Salomão ter levado mais tempo para construir seu palácio do que erguer o templo não pode ser considerado como um comentário sobre suas prioridades. O projeto da sua casa levou mais tempo porque era parte de um imenso projeto de edifício cívico que incluía o quartel e a morada das suas muitas mulheres. Irão era um êximo artesão. Salomão escolheu somente os melhores. O mar, como está no versículo 23, era um enorme tanque projetado e usado para o cerimonial de purificação dos sacerdotes e era colocado no pátio do templo próximo ao altar de oferta queimadas. Ali os sacerdotes levavam-se antes de oferecerem sacrifício ou entrarem no templo. Êxodo 30, 17 a 21. Estes 10 suportes seguravam as bacias de água que eram usadas para lavar as várias partes dos sacrifícios de animais. Elas eram móveis para que pudessem ser usadas onde fosse necessário. Os artigos de bronze, como está no versículo 40 a 47, de Irão, seriam estranhos nas igrejas de nossos dias. Porém, usamos outros objetos para realçar a adoração. Janeias, púlpitos, inários e mesas de comunhão servem como material de apoio à adoração, enquanto os instrumentos de adoração podem mudar, seu propósito nunca deveria mudar. Dar honra e louvor a Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.